E aí, já parou para pensar que algo que parece completamente parado, na verdade pode estar se movendo a uma velocidade absurda? Pois é, parece loucura, mas essa é a beleza da física. Hoje, a gente vai mergulhar na cinemática e desvendar o que realmente significa velocidade. Mas antes da gente acelerar fundo, aquele lembrete rapidinho. Se curtiu o que vai ver por aqui, já deixa o like e compartilha. Ajuda demais a gente a continuar. Então, vamos começar com uma pergunta que parece ter uma resposta óbvia. Neste exato momento, quem está aí, sentado, assistindo a esta análise? Está em movimento ou em repouso? Pensa bem, porque a resposta talvez não seja o que se espera. Essa pergunta não tem uma resposta única, um simples sim ou não. E é aí que a física começa a ficar realmente interessante. Tudo se resume ao nosso primeiro grande conceito. O ponto de vista muda absolutamente tudo. Então, a pessoa está parada ou se movendo? A resposta certa é: depende do referencial. Guarda bem essa palavra, referencial. Ela é a chave mestra para entender como o movimento funciona em todo o universo. Mas afinal, o que é esse tal de referencial? Pensa nele como se fosse o ponto de partida, o marco zero de qualquer observação. Se a gente quer medir a distância até uma árvore, primeiro a gente precisa saber de onde estamos medindo. Esse de onde é o nosso referencial. Para isso ficar bem claro, vamos imaginar uma cena de filme. Uma perseguição policial na estrada. A viatura está a 100 km por hora. O carro do suspeito a 90. Para alguém parado no acostamento, essas são as velocidades. Nesse caso, o referencial é a própria estrada. Agora, vamos mudar o jogo. E se a gente estivesse dentro do carro do suspeito? Para quem está ali, a viatura não parece estar a 100 por hora de jeito nenhum. A sensação é que ela está se aproximando bem mais devagar, a apenas 10 km por hora. Viu só? Mudamos o referencial e a velocidade observada mudou completamente. É tudo relativo. Beleza. Já entendemos que o movimento é relativo. Mas, como é que a gente mede isso de um jeito preciso? Para isso, precisamos das ferramentas certas, que respondem a duas perguntas básicas: onde e quando. A primeira ferramenta é a posição, que a gente chama de S. É como se fosse o endereço de um objeto no mapa, sabe? É a localização dele em relação àquele nosso ponto de partida que a gente escolheu, a nossa origem. Só que, na física, o endereço fixo não é o mais interessante. O que realmente importa é a mudança de endereço. Essa variação entre a posição inicial e a final é o que a gente chama de deslocamento, o famoso ΔS. A mesma lógica vale para o tempo. A gente tem um instante, que é como uma foto, um momento cravado no relógio. E a gente tem um intervalo de tempo que é mais como um filme, a duração total entre o começo e o fim de alguma coisa. E calcular esse intervalo, nosso ΔT, é bem simples. É só pegar o instante final e subtrair o instante inicial. Uma continha básica, mas que é o alicerce para tudo que a gente vai ver a seguir. E pronto! Com essas duas ferramentas na mão, o deslocamento, ΔS, e o intervalo de tempo, ΔT, a gente já consegue descrever qualquer movimento no universo de forma precisa. Muda toda a perspectiva, não é mesmo? E por falar nisso, se essa explicação está ajudando a clarear as ideias, que tal compartilhar com um amigo ou amiga que também possa achar útil? Ajudar os outros a entenderem as coisas é super importante e, claro, também ajuda o nosso projeto a se desenvolver cada vez mais. Ok, agora que a gente já tem as ferramentas, o deslocamento e o tempo, vamos juntar tudo para finalmente medir a rapidez de um movimento. É hora de calcular a velocidade média. Vamos pegar outro exemplo do dia a dia. Uma viagem de carro. Imagina ir de Juazeiro do Norte até Fortaleza. A distância, o nosso ΔS, é de 540 quilômetros. E o tempo de viagem, nosso ΔT, foi de 6 horas. E aí, como a gente descobre a rapidez dessa viagem? Simples, a gente usa a velocidade média. Ela nada mais é do que a relação entre a distância percorrida e o tempo que se levou para percorrer. A fórmula é essa. A gente divide o deslocamento, o ΔS, pelo intervalo de tempo, o ΔT. Aplicando isso à nossa viagem, 540 quilômetros divididos por 6 horas, a gente chega numa velocidade média de 90 km por hora. E aqui vem o pulo do gato. Essa é uma velocidade média. É óbvio que o carro não andou a 90 por hora cravados durante as 6 horas de viagem. Teve parada para comer, teve trânsito, teve trecho mais rápido, trecho mais lento. A média simplesmente nos dá um número que resume a rapidez geral de todo o percurso. Ok, já entendemos a teoria e até os cálculos. Mas, no fim das contas, por que isso tudo importa no nosso dia a dia? Vamos conectar os pontos na nossa parte final.
o mundo em movimento. Recapitulando os pontos mais importantes. Primeiro, não existe movimento ou repouso absoluto. Tudo é sempre relativo. Segundo, o jeito como a gente descreve um movimento depende totalmente do nosso referencial. E terceiro, a velocidade média é a nossa super ferramenta para medir essa mudança de posição no tempo. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta para levar para casa. Se todo movimento que a gente vê depende do nosso ponto de vista, será que existe alguma coisa no universo que seja realmente, inquestionavelmente, absoluta? E é com essa pergunta no ar que a gente encerra. Muito obrigado pela companhia nesta explicação. Para não perder os próximos conteúdos, siga o DireitoCast no Spotify. E sério, não se esqueça que deixar o seu like aqui é muito importante para a gente. E para mais análises visuais como esta, é só procurar por DireitoCast lá no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima!